Olá, pessoas! Como vocês estão? Espero que estejam tão empolgados quanto eu aqui para mais uma live aqui da Editora Arqueiro, dessa vez para a nossa querida Rhys Bowen, autora de A Espiã da Realeza, maravilhosa, que está aqui. George, em sua plena classe maravilhosa aqui. Nossa Espiã da Realeza faz parte da coleção Mistérios em Série, da Editora Arqueiro, e A Espiã da Realeza foi traduzida pela Lívia Marina Koppel. Eu espero que eu tenha pronunciado certo o seu nome, Lívia. E a gente vai bater esse papo maravilhoso com a Rhys. Coloquem as suas perguntas aí nos comentários, se vocês tiverem. Estávamos aqui aguardando Nana, mas teve um imprevisto, então a internet não está muito boa no momento, tá, gente? Então, se acontecer alguma coisa, por favor, a gente volta, tá? Vocês voltem conosco. Mas coloque aí, eu quero botar muitos coraçõezinhos, hein, para Rhys, por favor. I'm like, everybody needs to put a lot of hearts in the comments for you, so everybody shares the love and everything. Rhys, thank you so much for being with us tonight. Well, thank you for inviting me. It's such fun to talk to someone halfway across the world and to know that people are reading my books in different languages. I think that's, one of the most amazing things that's happened in my life is that people like to read about a young English girl when they're far, far, far away from England. I think it's amazing. Eu falei, gente, né, dei boas-vindas para a Rhys, maravilhosa, por ter topado bater esse papo conosco. Ela, imagina, obrigada pela oportunidade. Poxa, é tão legal poder conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. E eu acho incrível que os meus livros estão sendo traduzidos, né? Foram traduzidos em vários idiomas, e pessoas que são completamente de outros países, falam outros idiomas, são de outras culturas, querem ler sobre uma jovem mulher inglesa. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade. First of all, we need to talk about your career as a writer, because you wrote over 40 books, and that's a lot. So how did you become a writer, Rhys? Well, my mother tells me that I wrote my first poem when I was 4. So I think probably I've always written. I always wrote things, little things in my childhood. In my teenage years, I wrote movie scripts so I could be a movie star one day and star in them. So really, I'd had this background of writing. And it was when, right after college, I went to work in BBC drama. So I was working for the BBC, helping to put on plays. And I would find myself standing in the studio thinking, if I had written this play, I wouldn't have finished it like that. So I went home and I wrote a play. And with the bravado of a 22-year-old, I walked down the hall to the head of drama at the BBC and said, I've written this play. And a few days later, he called me back. He said, we really like this. We're going to do it. And that was the first thing that, that was my first professional work. And I went on to do more for the BBC. And then, my career moved along from that. Oh, my gosh. That was, thank goodness for the bravado. That was awesome. Right. Absolutely, yes. Eu falei, porque, gente, a gente está aqui recebendo o primeiro livro que a gente tem aqui, né, da Rhys Bowen, é A Espiã da Realeza, mas ela já escreveu mais de 40 livros. Eu falei, nossa, isso é muita coisa. Conta pra gente como você começou a escrever, né? Como você se tornou uma autora. Ela falou, eu sempre gostei. Minha mãe diz que eu escrevi meu primeiro poema quando eu tinha 4 anos de idade. E eu sempre escrevi coisas pequenas, assim, sempre escrevia roteiros para peças. Eu via cinema e eu falava, eu vou escrever um roteiro porque eu quero, né, fazer parte, quero estrelar nessa coisa. E logo depois da faculdade, ela começou a trabalhar para a BBC. E ela começava a ajudar a fazer peças. E ela falava assim, poxa, se eu tivesse escrito essa peça, eu teria terminado de outra forma. Então, eu fui lá com toda, né, a vontade de uma pessoa de 22 anos, que a gente, né, com 22 anos, a gente ainda tem essa empolgação toda. Falou assim, eu acabei de escrever essa peça aqui e eu queria que vocês dessem uma olhada. Ela chegou para o figuraço da BBC, entregou. E ele falou, 3 dias depois, eles viraram para mim e falaram, olha, a gente gostou muito da sua peça e a gente vai fazer. E aí começou. Foi assim que ela começou a escrever. Gente, que maravilha, olha isso, tá vendo? Coragem, pessoas. A gente tem que ter coragem, tem que ter cara de pau.
Like, yes, you need to be brave and you need to get out there and try your best, and then wonderful things happen. Nana chegou, gente. Nana is here. Let me just put her through. Yay! Hello! I'm sorry, I had a little technological problem here. Oh, okay. I'm so glad to have you here, Rhys. Welcome. Thank you so much, Nana. Nice to meet you. Gente, Nana teve problema aqui tecnológico, como eu falei para vocês, mas deu tudo certo. Estamos aqui as três. E empolgação. Muito bom, muito bem-vinda, Nana, a participar aqui conosco também. We have one question from one reader called Vitória Montes, and she wants to know, Rhys, let me just pull up. How did you feel when you found out your book was going to be published here in Brazil? Because we've been published in a lot of places, but we Brazilians, we like to know how you feel about being published here. Oh, well, it was very exciting for two reasons. One, because Brazil is a huge market. You know, I mean, I'm quite aware of how many people in Brazil read. And so if, you know, it's a great market to be in. The other thing is that the series is coming out at the same time as two of my dear friends, Jacqueline Winspear and Louise Penny, which makes me feel just wonderful that, you know, I'm sharing this with them. That's awesome. Gente, a Vitória maravilhosa aqui perguntou, né, como ela se sentiu quando ela soube que o livro ia ser publicado aqui no Brasil. E aí eu perguntei, poxa, seu livro foi publicado em vários lugares, né? Os seus livros foram publicados em vários lugares, mas a gente gosta de saber, né, brasileiros? A gente gosta de saber como os autores se sentem. Ela falou, olha, eu fiquei muito feliz por duas razões. A primeira é que o mercado brasileiro é muito grande. Eu sei quantos leitores tem. Tá vendo, gente? O pessoal fala que brasileiro não lê. O brasileiro não lê o suficiente. A gente pode ler muito mais, tá? Vamos completar aí isso para geral, tá, gente? Então, a gente sabe, eu sei que tem muitos leitores no Brasil, mas a segunda razão é que o meu livro ia ser publicado junto com os livros de minhas duas amigas, são grandes amigas, que é a Jacqueline Winspear e a Louise Penny, que são as autoras de Maisie Dobbs e da série do Inspetor Gamache, que o primeiro livro é Natureza Morta. Então, gente, que coisa linda, fazendo parte da coleção. Não só são três autoras incríveis, são três amigas. Olha que coisa maravilhosa, gente. Estou aqui nessa fanfic, estou vivendo essa fanfic com vocês. I'm like, I just translated everything that you said, and I said, yeah, I'm living this fan fiction about, you know, three authors being three friends, and that is so cool because we love when our authors are friends. So that's awesome. Victoria is like, oh my God, that is so cool. So she really loved your Thank you. Your answer. So talking about Her Royal Spyness, it's a very successful series. How did you come to create Georgie and Binky and Darcy, which I love, and Belinda, who is amazing, and all of these amazing characters? Well, it started strangely because my publisher, I was writing a series called Molly Murphy, rather serious books set in New York with immigrants arriving in early 1900s. And my editor kept saying, we can't really break you out unless you write me a big, dark, standalone novel. And I kept thinking, serial killers, child molesters. And then I thought, do I want to spend 6 months in darkness? And I thought, no, I don't. What would be the most unlikely sleuth I could possibly come up with? And I thought, how about if she was royal? But she was penniless. She had no money. What would she do? And it had to be in the 1930s, because what an interesting and strange time. It's between two world wars and society has changed, but you still have in England that whole class system with the upper class behaving as they always have, and the lower class is really struggling. So you have this and the background of history going on with Hitler coming to power and communism and all sorts of things. So you have a unique time to write about too. So it all fell into place for me. So I sat down and I just started to write in Georgie's voice. And it actually is that first scene exactly as I wrote it.
And I showed it to my agent, and she really loved it. And I showed it to my editors, and they went, no, we didn't want that at all. So then it was put out, and another publisher bought it, and then it started to do very well, which is really nice. But all the other characters, I am married to a man who is from the British upper class, just like Georgie. And so I have met Binky, and I have met Fig, and I have met all these people, Belinda, because I've met people just like them. And people in England still have silly nicknames. John has all sorts of cousins with these stupid names. He does have a cousin called Fig. He has a cousin called Dude. He has a cousin called Puff. And they take it for granted. They say, oh, Puff's coming to dinner tonight. And Puff is really Lady Virginia, but she's Puff to the family. So I know about all this. So for me, it's a delight to write about. Oh my God. Do they get angry when they see the names? Yeah, that's what I was going to ask. How do they feel about it? I've never dared ask who has read the books. I stay quiet. Ai, that's awesome. Gente, eu perguntei, porque a série A Espiã da Realeza, que é A Espiã da Realeza é o título também do primeiro livro dessa série, uma série muito bem sucedida lá fora, com vários livros já, ainda está sendo publicada, ainda tem livros sendo lançados, sendo escritos pela Rhys. E eu falei, como você teve a ideia para Georgie, para essa história dela, para personagens como o Darcy, a Belinda, o Binky, e todos esses personagens incríveis? Ela falou, olha, começou de um jeito meio engraçado, meio estranho, porque eu estava escrevendo a série Molly Murphy, que é uma série bem, bem séria, que se passa no início de 1900 em Nova York, tem toda essa questão com imigrantes chegando em Nova York. E aí a minha editora na época falou assim, olha, a gente, para você estourar, escrever uma coisa diferente, a gente precisa de uma coisa que seja um livro único e bem sério. E ela falou, nossa, escrever sobre assassinos em série, sobre molestadores, e eu quero ficar nesse lugar de tanta tristeza, de tanta escuridão durante tanto tempo, durante 6 meses, né? Pensei, não quero. Eu quero uma investigadora amadora que seja bem diferenciada, assim. Qual seria o mais diferente, né? Que seria essa personagem? Poxa, então, e se ela fosse uma aristocrata, e uma aristocrata falida, e ela não tivesse dinheiro nenhum, e ela fosse da realeza? Então, surgiu a ideia da Georgie, e ela falou, eu tinha que se passar em 1930, porque é uma época muito única na história mundial, principalmente no meio das duas grandes guerras. A gente tem uma questão que a sociedade está mudando, mas você ainda tem toda a questão de classes da sociedade britânica rolando, as classes mais baixas tendo que lidar com um monte de coisa, trabalhando loucamente, e as classes mais altas ainda, né, achando lá que tudo é plenitude e tudo mais, e não é. E você ainda tem o background da ascensão do Hitler, comunismo, toda essa questão que pode ser colocada. E eu comecei a escrever, então eu sentei e escrevi o primeiro capítulo. Essa série das 3, ela é em primeira pessoa, então a gente está sempre seguindo a Georgie que está contando tudo para a gente. E eu escrevi na voz da Georgie aquele primeiro capítulo inteiro. Mostrei para minha agente, ela adorou. Aí eu mostrei para minha editora, e a editora falou, não é assim, não é isso que eu quero. E aí ela falou, tá bom. E aí a gente vendeu para uma outra editora e deu super certo. Isso acontece, pessoas. E ela falou, e eu sei, eu escrevi tudo isso, e eu escrevi pelo que eu conheço, porque assim, como acontece, né, como personagem na série, eu casei com o meu marido, é de uma classe acima da minha. Então, como no caso, a Georgie. E eles têm esses apelidos estranhos. Por exemplo, Binky é o apelido do irmão da Georgie, que tem um nome normal. Tipo, Fig é a cunhada da Georgie, que o nome dela é Hilda, sabe? Então, ela falou, eles têm esses apelidos ridículos. E eu conheço pessoas, eu conheço uma Fig, conheço pessoas como o Binky. Então, e eles acham normal, assim, falar e lidar com esses apelidos muito bobos. E aí a gente falou, poxa, então eu escrevi
sobre pessoas que eu conheço. E aí eu e Nana falamos assim, pô, mas eles não ficaram zangados, não, porque rola uma certa crítica, né, a essa galera. Ela, eu não tive coragem de perguntar quem leu os livros. Gente, imagina a torta do climão no almoço de domingo. I'm like, can you imagine this during your Sunday lunch? You know, oh, I read your book, so fake questioning about it, that would be complicated. Yeah, fun. But talking about, especially talking about difference in class and everything that goes on, that you were just talking about it. We have, in your series, it is a mystery, but it has a lot of humor as well. And it has a bit of romance, but it has a lot of criticism, especially, and about the British social class system, about sexism. So how did you manage to balance it all? The humor with the criticism, with the mystery parts of it as well. So how do you start from, and where do you go from there? So I think I just started to tell the story the way I like to tell a story. And I think I naturally see humor in everything. I like to laugh at myself. And I think Georgie is a projection of me sometimes, that you can be out of place, you can feel clumsy, you can feel that you don't belong. And I think I've been through those things in my life. So I think she came naturally to me, and then seeing the humor in your own situation. But I am also very aware, and I think when writing this, I was very aware of social conditions at the time. And, you know, the fact that women historically have had very little say in things. And that really hasn't improved 100% yet. So I think all of my books have this touch of feminism. I don't mean it to, it just comes out that, you know, that's how I feel. And so people reading my books will say, oh yes, well, you know, she is a feminist. And I think that's true. So I don't ever set out to preach or to make a point like that. It's just my characters behave in that way. And it just comes out in the story, because that's how I want my characters to behave. Uhum. Eu perguntei, gente, porque na série, é uma série de mistério, né? A Espiã da Realeza é uma série de mistério, você tem aí uma questão no meio, um assassinato no meio, muitas coisas, mas você também tem muito bom humor, situações muito engraçadas, você tem situações com um pouquinho de romance, você tem muita crítica a essa hierarquia social britânica da época também, e também crítica a sexismo, né? E aí eu falei, como você consegue equilibrar tudo? Você pensa primeiro na parte do humor, você pensa primeiro, né, na parte crítica, como começa a história? E ela falou, olha, eu escrevo do jeito que eu gosto de contar uma história. Então, para mim, eu vejo humor em tudo. Eu consigo rir de mim, eu assim como a Georgie, já me senti, né, deslocada, já passei por situações assim, completamente desastradas, senti que eu não pertencia a algum lugar ou a algum momento. Então, e eu sempre rio dessas situações que acontecem também. Então, eu estou acostumada a isso. Então, foi muito orgânico escrever a Georgie dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, também, eu sempre tive muita noção da situação social da época. E, pela história, história aqui com nosso H maiúsculo, né, gente? Mulheres nunca tiveram todo o destaque ou toda a posição que deveria, né? E a gente melhorou muito, mas falta muito ainda. Então, tem muitos toques feministas na minha história. A Georgie aparece muito, e vários outros personagens aparecem muito com esses toques feministas e questões e reações. Mas eu não coloco ali do tipo, eu quero falar sobre isso desta forma, vou passar aqui a minha mensagem, eu vou levantar esta bandeira. Acontece porque eu penso dessa forma e eu acho que esses personagens pensariam desta forma também. Então, é muito orgânico do jeito que tudo isso aparece para mim.
Nana, fala aí, tá? Se tiver mais alguma coisa, algum comentário, também você fica à vontade, tá? Por favor, você sabe que a gente está garante. Yes, I'd like to ask you, in the first book, we see Georgie live in the castle in Scotland and go into London all by herself. I have to make something of my life. So she leaves a very protected environment and clashes with the situation that she was unaware of. So she sees that people are struggling to make a living, and there's the soup lines and everything. And as the books continue, as the series continues, she understands more of the world in which she's living. So as a writer, how do you manage to do this development of a character throughout so many books? I think that's I've evolved with Georgie. I think that at the beginning she is very naive because she's been so sheltered, and her eyes are opened when she's in London, and she suddenly realizes, the world is a difficult place for many people. So I think through her own experiences, she evolves. I think one thing in meeting her grandfather, she has a grandfather who comes from a very humble background, and he had been kept away from her most of her life because her father was a very important royal duke, but he married her mother, who was an actress and came from a lower class background. So she meets this wonderful grandfather who loves her and she loves him. And so she sees the world through his eyes for the first time, I think. And then in each of the books, her own experiences make her a little more worldly wise because she realizes the dangers of the world as well as the suffering in the world. And although they're funny books, I think we have this undercurrent all the time. It's the Great Depression. People are out of work, and she's lucky to be able to survive. She's only just surviving in those first books. And then she finds her way. She feels a little bit more confident. She has more friends. She has romance. And gradually her confidence builds up through the series. So I think we see her growing up and growing more mature as the books go along. And just the more I get to know her, the more I get to appreciate her development. The thing with a writer, when you write a character, you are not creating that. I don't want to be like a puppet master. I want to follow her, see what she's going to do next. I like to be surprised when she does something I didn't know. And I like to see where she's going to go. I think that's what keeps it fresh for me. Lovely. And I've left feeling with an awful lot to translate. No problem at all. Nana, eu peço, né, gente, que eu tenho que de vez em quando lembrar e falar para a Nana entrar aqui na história também, porque senão vocês sabem que eu sou tagarela, saio falando loucamente. Então tem que, né? E aí a Nana fez uma pergunta justamente assim, que no início do livro a gente vê a Georgie saindo do castelo onde ela morava. Parece que é super glamouroso o castelo, não é não, tá, pessoas? Vocês vão descobrir o papel de parede complicado do banheiro do castelo que deixa o povo todo deprimido. É nesse nível. E ela sai, ela tem essa vida muito protegida, né, com criados e títulos e tudo mais. Só que isso tudo rui. A gente descobre o que acontece, ela perde isso tudo, ela vai para Londres, tipo, vou fazer minha vida aqui, vou resolver minha vida. Só que quando ela chega lá, ela se depara que, assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Ela vê a galera na fila do sopão, né? A gente tá pós-Primeira Guerra, tá tendo uma recessão, tem toda a questão, a bolsa já quebrou, já tem tudo o que aconteceu, possível e imaginável. E conforme a série avança, ela vai evoluindo como uma personagem também, né? Ela vai descobrindo umas coisas. Então, a pergunta da Nana foi como foi para você escrever toda essa evolução da Georgie nesse período, né? São vários livros em um período histórico bem conturbado também. E tá certo, Nana? Deixei mais alguma parte da pergunta, tá certo? Ah, isso aí. E a Rhys falou que ela acha que ela evoluiu junto com a Georgie. Ela saiu desse ambiente
de uma forma muito ingênua também, porque era um ambiente muito protegido. E quando ela chega em Londres, ela teve, né, uma dose de realidade muito grande, porque a vida é bem diferente para muita gente. Ela fica sabendo também, ela tem experiências com perigos que ela nunca pensou que veria, que passaria por essa experiência. E ela conhece também pessoas completamente diferentes dela e tal, e conhece, quer dizer, ela conhecia, mas ela viveu uma vida afastada do avô dela, porque o pai dela era um duque, né? Duques, né, gente? Conhecemos. E casou com uma mãe que era uma atriz, que, nossa, escândalo. E o avô dela, que era o pai da mãe dela, no caso, era de uma classe, ele era policial, já é aposentado, então mantiveram ela afastada porque ele não tinha um título. E acaba que ele se torna uma pessoa muito importante na vida dela, ela gosta muito dele, ele gosta muito dela, e conforme isso vai acontecendo e as histórias vão seguindo, a George vai tendo essas experiências diferentes de vida. E é a Grande Depressão, né? São muitas coisas que vão acontecendo, e conforme ela vai evoluindo, ela vai ganhando mais confiança, ela vai ganhando os amigos, tem romance na vida dela também, e ela vai amadurecendo. E ela falou, a Rhys falou, quanto mais eu conheço, né, eu começo a conhecer essa personagem, mais eu aprecio o desenvolvimento dela. Porque eu não quero ser, assim, como é que eu traduzo Puppet Master? Nana, totalmente me fugiu aqui agora. Manipular, né? Eu não quero manipular os personagens como se fosse, né, tipo, a dona deles nesse sentido, mas eu gosto de ver eles se desenvolverem, e eu gosto de quando eles me surpreendem. Então, isso é o que mantém também o desafio, né, de continuar escrevendo e a surpresa do que vai acontecer na próxima aventura. Talking about challenges and long development of character, it is a very long series. So what are the challenges for you for writing such a long series? Is there a time or something that happens that you go like, I don't know how I'm going to go now, or I'm tired of this, I don't know what to do with this? What are the challenges of writing such a long series? Do they still surprise you? I always promised myself, if I ever thought, oh God, I've got to write another Georgie book, I would stop. I have to be excited and ready to do something new each time. And I think that's what's kept it fresh so far, is that, well, several things. We followed Georgie's character arc, which I'm not going to tell you now because else you won't be surprised when you see the whole series. But we've seen Georgie really come a long way in life, and different things have happened to her. And, she's been able to travel. So we've seen her in different places, and we've seen her interact with different people. So the story, it's not the same as if you're writing a mystery series that's set in one village, like Bate-papo. Georgie really, because she's in this upper class background, she can go anywhere. So she can move through different levels of society, and there are still lots of fun and different things that can happen to her. So she's been to France, she's been to Italy, she's been to Africa in one of the books later on. And she's had things happen to her family members and to various other people. And the latest book, which just came out in America, which is number 15, had to do with Christmas at Sandringham with the royal family. So all those things are, waiting to be told and are fun to be told. So I can always think up good and fun things for Georgie to do, and new characters as well as old characters. You ask what surprises me. Sometimes I introduce a character and I only expect her to be a very minor character who comes into a scene. Mm-hmm. And then suddenly she won't go away. This happened with the princess. There's a princess called Zamanska, called Zuzu, who was a friend. And I just had her
Georgie had to deliver a car that Darcy has borrowed. So she takes the car to Zuzu, and she gets to meet Zuzu. And then suddenly there is Zuzu in the books who won't go away and who's become a very major character in the series. I hadn't expected that at all. So surprises like that are what keep a series fresh for me as well. That is so cool. Eu perguntei, gente, que assim, a gente está falando, né, sobre o desenvolvimento dos personagens durante vários livros e muitas coisas acontecem. E é uma série longa, o 15º livro acabou de sair lá fora. E cada livro tem o seu caso, tá, gente? Cada livro é solucionado o mistério, então podem ficar tranquilos. Mas eu falei, quais são os desafios para você escrever uma série tão longa, né? Você ainda se empolga em escrever cada livro? Tem alguma coisa que você fica preocupada? E ela falou, olha, eu fiz uma promessa para mim mesma. Se eu chegasse a um ponto que eu falasse, vou ter que escrever mais um livro da Georgie, eu ia parar. E até o momento, eu sempre me empolgo a escrever a nova história. Eu mantenho isso assim fresco e empolgante na minha vida, justamente porque eu me envolvo com os personagens e até o momento tem muita coisa legal para contar. Eu não vou contar sobre todo o arco do personagem da Georgie, porque senão vai ter spoilers para vocês, mas coisas acontecem com ela. Ela, por ser de uma classe social alta, né, na época, por ela ser da aristocracia britânica, ela consegue viajar para vários lugares. Então, tem uma história dela que ela vai para a França, ela vai para a Itália, ela vai para um lugar específico na África. Muitas coisas acontecem, e é diferente do que escrever um mistério que se passa numa vila pequena só. Então, você tem um mundo para explorar. E existem tipos, né, situações de familiares diferentes, e esse 15º que saiu agora passa-se o Natal com a família real. Então, ela falou, é uma coisa muito engraçada de escrever, muito divertida. Então, tem personagens novos e personagens antigos, e isso é sempre legal de escrever. E, às vezes, acontece de eu escrever um personagem pequeno, que eu acho que vai acontecer, tipo, ela só vai passar pela história, como é o caso da Zuzu, que o Darcy a Georgie tinha que devolver um carro que o Darcy pegou emprestado num dos livros mais para frente, e ela vai e entrega o carro, e ela conhece a Zuzu, e acaba que a personagem se torna uma personagem enorme porque ela não foi embora, ela se recusou a largar a mente da Rhys, e aí ela acabou ficando na história. Então sempre tem uma coisa legal vindo aí, né, pessoas? Vocês estão empolgados para ler mais? Eu estou muito empolgada para saber o que a Georgie vai aprontar. Posso fazer uma perguntinha, Frini? Pode, claro. Rhys, you were talking about the royals and the Christmas with the royal family and everything. And some of my favorite scenes are when Georgie meets the Queen or members of the royal family, and she's summoned to Buckingham Palace, and she walks by the wrong entrance. I mean, she does all kinds of things. I wanted to ask you, have you had that experience? Have you been to the Buckingham Palace to have tea with the Queen or something like that? Yes. Oh my God! Oh my God, that is so cool! Actually, yeah, I have been to Buckingham Palace, and I have had tea with the Queen. That was what inspired that first scene because, I mean, not with that Queen. I had tea with Queen Elizabeth now. And when I was a young woman, and I had tea in a room with 6 of us and the Queen. So it was very intimate. And she was lovely. She was very informal. She just made people feel very comfortable. But the only thing which I used in this scene I wrote about was we were instructed ahead of times, you wait for Her Majesty to talk to you, and you don't eat anything that Her Majesty doesn't eat. Now, the Queen is always on a diet. And so there was this beautiful table with chocolate eclairs and little fruit and, you know, everything you would want. And the Queen had 1 piece of brown bread. Oh my God. The rest of us are all sitting going like this. And looking at those cakes, thinking they look awfully nice, but we couldn't have them.
Oh my God! Gente, para tudo! Que a gente está agora a 1 grau da Rainha Elizabeth. We're like 1 degree away from Queen Elizabeth because we all know you and you've been with the Queen. So everybody here now is 1 degree away. 1 degree of separation. 1 degree of separation. Gente, eles estão... Lembra daqueles 6 graus de separação com Kevin Bacon? É isso com a Rainha Elizabeth, gente. Tem uma situação... A George, volta e meia, aparece no Palácio de Buckingham para tomar chá com a rainha, porque ela é prima distante da rainha, 34ª na linha do trono. E a Nana pergunta, aí ela entra pela entrada errada, ela fica tensa porque ela está morrendo de fome, e aí a rainha come tipo um pedacinho de pão integral, e ela fica, meu Deus, ela só vai comer essa torrada, e eu queria comer uma bomba de chocolate que está ali e tal. Você teve essa experiência? Você tomou chá com a rainha? E aí a Rhys falou, sim, eu tomei chá com a rainha Elizabeth, que é outra rainha, tá, gente? Porque era outra rainha aqui, tá? Mas eu tomei chá, sim, e foi isso que inspirou essa cena. Quando isso aconteceu, eu era mais jovem, éramos 6 de nós, mais a rainha, e ela foi muito simpática, ela deixou todo mundo muito à vontade. E antes é diferente só uma coisa nessa cena, que antes da gente tomar esse chá, nos falaram o seguinte, olha, você espera, você não fala com a rainha, primeiro ela que tem que falar com você, e você não pode comer nada que a rainha não comer. Só que a rainha está sempre de dieta, gente. E aí ela chegou lá, tinha aquela mesa cheia de frutinhas e chocolates e eclairs e bombinhas e bolos e doces, e a rainha comeu um pedaço de pão integral. E a gente está aqui do tipo, meu Deus, que desespero. Aí ela falou, pois é, então ficou todos nós tipo, mastigando aquele pão que não acabava, olhando para as frutas e para o chocolate e não podendo comer nada, gente. Olha isso, tá vendo? O chá com a rainha pode ser luxo, mas também não é tudo assim, essa plenitude. I'm like, yeah, it's very glamorous to have tea with the queen, but when you only eat 1 piece of brown bread, it's not that glamorous. So true. Yeah. And very worrying in case you knock over your cup or you spill something or you bite and it falls, all these things you worry about. That would totally happen to me if I were in that situation, because I'm Georgie clumsy. So well, me too. Yeah. A Rhys falou, a gente fica também muito preocupado, com medo de derrubar um copo e sujar alguma coisa na roupa. Eu falei, isso totalmente aconteceria comigo, porque eu sou desastrada igual a Georgie. Aí a Rhys falou, eu também. Em algumas situações, exatamente isso. E no livro 3, que é A Caçada Real, George, encontra a atual Rainha Elizabeth criança. É verdade. Nana is talking about book 3, that when Georgie finds, she gets to meet the Queen Elizabeth when she's a child. Yeah. So, yeah, that was fun. Yeah. Gente, isso foi divertido também de escrever. Mm-hmm. We're talking about a lot of things that happened to Georgie and everything. What to expect, without any spoilers, but what can readers expect from book 2, from book 3, from all the series, from Georgie? Well, when Georgie starts, she is in London and knows nobody and has nothing. She has no money. So for the first books, we're going to see her try and see how she can earn some money. And this does not work very well often. She makes because she is naive, because she has not lived much in the world, she makes some decisions that are a little bit questionable. I'm not going to give them away because you have to read the books, but as the series goes on, gradually she's going to find her place a little more, and she's going to feel a little more confident, and she's going to have more friends who are going to help her. She's going to have some romance in her life, which is going to be nice. And by the time you get to book 15, which I've just written, I think she's going to be in a very nice place. But I won't tell you what it is. Assim, gente, já que a gente está falando tanto de coisa que está acontecendo com a Georgie e tal, conta o que a gente espera, né? O que esperar
da Espiã da Realeza no livro 2, no livro 3, porque a gente está lançando o primeiro livro agora, então se você ainda não comprou, está aqui, ó, espetáculo, já está disponível. O que esperar das próximas histórias da Georgie? E ela falou, bom, no início, né, nos primeiros livros, a Georgie está sem dinheiro, está precisando se virar, porque ela não tem, né, um dinheirinho para pagar boletos. E ela precisa arranjar esse dinheiro. Então, ela é muito ingênua para muitas coisas, então algumas decisões que ela toma são muito questionáveis, mas gradualmente ela vai encontrar o seu lugar, vai se tornar mais confiante, mais madura, vai fazer mais amigos, vai ter romance na vida dela, e aí quando você chegar lá para o 15º livro que eu acabei de escrever, ela está num lugar ótimo da vida dela, só que eu não vou contar nada sobre isso, você vai ter que ler para descobrir. Então, né, pessoas, é isso. We have one more question from a reader that, here, Beatriz Vilela wants to know if you've always been a reader of mystery, if you always loved the genre, or how did you come about reading mysteries and liking it and enjoying that genre? I have, always been a fan of mysteries all my life. I don't know. I always liked, when I was young, I liked to read, say, Agatha Christie, and those, I liked the puzzle. And I liked, the thing is with those early books is that they were not complicated. There was no real character development. They were clearly a puzzle. You had a body in a village and someone solved it. So they were very nice and easy to read. And I enjoyed being as smart as the sleuth was. But as I grew up, I read more mysteries by different people, and I came to appreciate someone like Tony Hillerman. I don't know if he's known in Brazil, but he writes about Native Americans, Navajo. And so suddenly I'm reading not only a mystery, but I'm learning about a different environment. And I think that's what I like in books. I like to learn something as well as have a good story. So yes, I've been a mystery reader all my life. And so it took me a long while before I realized, why am I not writing mysteries? Because that's what I like to read. A Beatriz, né, gente, perguntou se a Rhys sempre foi leitora de mistério e apaixonada por esse gênero. E ela falou assim, sim, eu sempre gostei, sempre fui fã de mistérios. E eu li a Agatha Christie e os livros eram sempre um quebra-cabeça. Mas os primeiros não eram assim super complicados, cheios de desenvolvimento de personagem. Mas sim era um quebra-cabeça que você tinha que descobrir, né? Era um assassinato, um corpo e dentro de uma vila. E eu gostava de ver que eu era tão inteligente, tão esperta quanto quem estava investigando esse mistério no livro. Mas conforme eu fui crescendo e fui lendo cada vez mais, eu gostei muito de uma série de um autor. Can you say the name again from of the author, Tony? Tony Hillerman. Tony Hillerman. Eu conheci a escrita do Tony Hillerman, que escreve sobre nativos americanos, chamado Navajo, né, que é um povo nativo americano. E ela falou assim, o que eu passei a gostar muito foi que eu aprendi sobre uma cultura nova, eu aprendi sobre um ambiente novo. E eu passei a gostar muito disso, a aprender sobre, não só me empolgar com o mistério, mas também aprender sobre algo diferente, né, do que eu estava acostumada. E levou um tempo até eu me dar conta do tipo, se eu gosto tanto de ler isso, por que eu não estou escrevendo isso também? Né? Levou um tempinho para isso acontecer. There's one more question here. I think it's Benina wants to know if when you started writing Georgie, if you thought about the series when you started, or if you were thinking about just one volume thing. That's a good question. I only want. I obviously I would hope it would be a series, but to start with, I just wanted to create that character and just write a story about her. And then I saw, as I wrote it, I saw all sorts of things that could happen, and it could very well be a series. But I think most writers write a book, and they're writing a story they want to tell, and then an editor says to them,
so this is going to be a series, isn't it? And the writer suddenly says, oh, yes, definitely a series. A menina perguntou, sempre pensou em ser uma série, né, A Espiã da Realeza, desde o primeiro livro. E aí ela falou assim, eu esperava que fosse uma série, mas quando eu criei esse personagem, eu queria contar aquela história. E aí tudo que começou a acontecer, eu comecei a pensar em tudo que poderia acontecer com aquela personagem. E aí eu vi que eu teria o potencial para criar uma série. Mas todo escritor escreve a história que a gente quer contar. E aí, quando a gente apresenta para o editor fala assim, então vai ser uma série, né? E aí os autores falam, claro, sim, vai ser uma série. Então, tá vendo, gente? É isso. Let's talk education a bit. I think it's something that it shows in different ways around Maisie Dobbs and her Royal Spinus. We talked last week with Jacqueline Winsper about Maisie Dobbs, about how Maisie is a character that came from a humble background, but thrived in education. She looked for it, she wanted, and she really used what she learned. And then we have Georgie in her Royal Spinus, that she had the means to have a great education, but when push comes to shove, she's like, this type of education, it's not what's gonna make me thrive in life. I have no means to win it. How am I gonna survive? So, and they're both kind of it's like, here's 1932 and Maisie Dobbs is 1929, so they're very contemporary. But today we're in 2022 and we still have a lot of ground to cover when we talk about education, when we talk about a woman's place. And how can, I wanted you to talk a little bit about this, and also about how reading and how fiction can help women thrive as well. Yes, good question. It's interesting. Georgie has, as you say, an expensive education, but it's fitting her only for this small role in the world. It's fitting her to marry well and to behave as a member of her class. It's not fitting her to survive in the greater world. And the other interesting thing in England, which I don't know if it happens in Brazil, is the way that you speak really determines your place in society. So Maisie Dobbs, even though she went to Cambridge, when she opens her mouth, people will know she's lower class. Mm-hmm. When Georgie opens her mouth, they will know that she's upper class. And that's still true to this day to a certain extent. So in England, the way you speak is one of the ways that people judge you. But as far as education of women, I think there's always been this feeling that an educated woman is somehow not feminine and is somehow dangerous. So, every woman to this day still has to fight that prejudice that if, as you know, in business, if a man is forceful, he's called assertive. And if a woman is forceful, she's called aggressive and unfeminine. So it's what we deal with all the time. It's why Hillary Clinton never became president, because there were too many men in the world who says no woman is going to rule me. And, that is ingrained to an awful lot of men, and it's what we deal with. So I think reading books in which there is a heroine who is confident in herself and who achieves against all odds is a very encouraging thing for women, especially if you're reading about women who, start off with nothing and don't have help, and even so they come through well. I think that's one way that all of us can say, hey, Maisie Dobbs started with nothing, but look what she's done today. And Lady Georgie, she might have had the title and everything, but she had no financial backing at all, and she's managed to keep her head above water. So they're very encouraging.
falei, vamos falar um pouquinho sobre educação aqui, porque a gente conversou com a Jacqueline Winsper, né, na semana passada, que é a autora de Maisie Dobbs, que a gente também está lançando. Se você não assistiu, essa live está salva aqui no YouTube. E a Maisie Dobbs, ela é uma personagem que ela vem de uma família humilde e que ela gosta muito de ler, ela é muito curiosa, ela se envolve muito com a educação, tanto de escola quanto faculdade, né, numa época em que mulheres não tinham essa facilidade era um privilégio você poder estudar, né, quando, na verdade, tinha que ser um direito básico. E a gente tem a Georgie, que, na verdade, é da realeza, ela teve essa educação super cara, mas que era uma educação específica e que, quando a situação aperta, ela não tem como se virar. Então, isso acontece em 1929 para Maisie Dobbs, em 1932 para Georgie, mas a gente está hoje em 2022 e a gente ainda escuta muita discussão sobre o lugar da mulher, né, gente? Entre muitas aspas aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como a ficção, como ler sobre esses personagens pode ajudar mulheres a se desenvolverem também, né? A saírem desse lugar específico que colocam a gente. E ela falou assim, isso é uma coisa importante de se dizer, que a Georgie, ela teve uma educação super cara, mas que era para ela focada para ela fazer um bom casamento e para ela se comportar de uma certa forma. Não para ela sobreviver, né? Não para ela se virar. Então, era para mantê-la num espaço em que foi designado para ela. E ela falou assim, isso acontece ainda muito aqui acontece na Inglaterra, não aqui, porque ela mora na Arizona, gente, mas acontece na Inglaterra, e não sabe se isso acontece aqui no Brasil também, mas o jeito que você fala te diz, você é julgado por isso lá fora. Então, por exemplo, a Maisie, isso aparece bem no início do livro, acho que nas primeiras cenas, acham que ela é de uma classe social e quando ela abre a boca para falar, o jeito que ela fala, sabem que ela vem de uma classe mais baixa. E com a Georgie é o oposto. Do jeito que ela fala, ela pode estar vestida assim, acabada, suja. Quando ela fala, sabem que ela é de uma classe social, de que ela, né, vem de uma situação de grana. E ela falou, isso é uma verdade ainda hoje. Te julgam por isso. E sempre foi dito que a educação para mulheres educadas, assim, educadas né, com escola, com faculdade, era uma coisa não feminina, era uma coisa perigosa, que com certeza é, né, gente? Abaixo patriarcado. I'm like, yeah, we're dangerous. Let's smash the patriarchy. Mas a gente sempre tem que lutar contra esse preconceito. Por exemplo, se uma mulher é assertiva, ela não é chamada de assertiva, ela é chamada de ela tem, sei lá, chefite, ela é agressiva, sabe? Enquanto um homem não, ele é assertivo, né? A gente está vendo isso com o BBB, né, pessoas, em várias situações. E a gente, assim, isso foi uma das razões pela Hillary Clinton não ter sido eleita presidente, porque tem muitos homens no mundo que falam, eu não vou ser liderado por uma mulher. Péssimo, né, pessoas? Mas, enfim. Então, eu acho que quando você lê sobre essas heroínas que se viram, que buscam, que passam por esses desafios para conseguir o que elas querem, é muito empoderador para a gente, é importante a gente ver que nós não estamos sozinhas nessa luta. Mesma coisa que acontece com a Maisie, mesma coisa que acontece com a Georgie, elas vêm de backgrounds diferentes, mas elas precisam se virar, elas precisam passar por vários desafios e elas fazem isso. Muito bem, então isso ajuda bastante. I'm like, yeah, we're having, I don't know if I'm not sure if you guys still have that reality show Big Brother. I'm not sure if we have that here, and it's been really talking about how we talk about a female player and a male player. They do the same thing, but we react differently to them because of their gender. So it's pretty much, it's exactly what happens not only in society, but like in polite society, but in everything. Yeah. Right? So, yeah. É isso. Eu expliquei, gente, a questão do Big Brother para ela, que a gente, né, discute situações com base no gênero, passa pano para um, critica o outro.
tretas complexas. Now we're going to the final minutes of this chat, which is kind of makes me sad because I would love to keep on talking to you. But do you have any tips for new writers? Because we have a lot of people that are all not only readers, but they're writers as well. So do you have tips for them? Well, when I teach writing classes, the first thing I say is write about something that you are passionate about. Don't ever write something because you think, oh, this will sell well, this is popular. Because you have to spend an awful lot of time with these characters, and you have to really like the world that they're in. You have to look forward with a series. You have to look forward to going back to that world. And, oh, I can't wait to go back and see what Belinda and Fig and Georgie's maid Queenie are doing. So, you know, if you really love your characters, your readers are going to love the characters too, because they feel that connection between you and them. So I think that's the most important thing, is to write about something that you really care about. This is such an important tip because, yeah, we forget that we're going to spend a lot of time with these characters, a lot of time writing and rewriting, and there's this this anxiety to just put it out there and be done with it. And writing, it's not about that as well. So it's true. Gente, eu perguntei, nós temos vários leitores, vocês maravilhosos aí, mas tem muitos de vocês que também escrevem. Então, se ela tem alguma dica, né, para vocês, para novos autores, ela falou, olha, quando eu escrevo, quando eu dou aulas de escrita criativa, eu sempre digo para as pessoas, escreva algo que você realmente se empolgue, que te empolgue, porque você vai passar muito tempo naquele mundo, muito tempo com esses personagens. Então, você tem que se empolgar. Não foca se é uma coisa que vai vender, se é uma coisa que é popular, porque você vai passar muito tempo trabalhando nisso. Então, você tem que, numa série, por exemplo, você tem que estar empolgado para voltar para esse mundo, para voltar e revisitar esses personagens. Então, não fica focado no que é importante agora, no que é popular agora, no que vai vender agora, e sim no que te motiva, no que te faz brilhar os olhos. E eu expliquei isso, é tão importante porque a gente tem essa ansiedade de escrever logo, de colocar logo no mundo, de publicar logo, e na verdade escrever é reescrever, é editar, é melhorar, e se o negócio funciona, você fica muito tempo com esses personagens. Então realmente, gente, é difícil, mas a gente tem que ter mais paciência e realmente se voltar para esses personagens e para essa história que a gente quer contar. Nana, mais alguma pergunta para a gente finalizar aqui? Não, estou encantada ouvir a Rhys. Everybody's like, I asked Nana if she had any more questions. Like, no, we're just really thrilled and happy to have you here. And people in the comments are as well. They're very happy to have you on their collection. They're like, yes, I'm going to read her. She's so lovely. I told you people were going to say that. Yeah, we're very passionate about it. I've been reading them as we go. You know, I don't understand much spoken Portuguese, but because I speak Spanish and French and Latin, I can understand most things there. So, you know, I read, oh, that's nice. Gente, porque Rhys é maravilhosa. Eu falei, né, tô falando para ela que vocês são incríveis, que vocês estão super empolgados, que vão ler ela, que gostaram muito de tê-la na live. Aí ela falou, aí chega ela maravilhosa, além de ter, né, chá com a rainha, ela chega e fala assim, não, eu não entendo muito o português falado, mas como eu falo francês, latim, French, Latin and Spanish. Spanish. Falo francês, latim e espanhol, no escrito eu tô lendo os comentários e eu consigo entender. Gente, como não amar uma pessoa dessa? Yeah. Everybody's like, oh my gosh, she's perfect. See? I told you, you're amazing. But all I can say is in Portuguese is obrigado. Perfect. It's de nada. You're very welcome. Yeah. Rhys, so finishing up here this amazing talk, thank you so much for your time and for talking to us. You said Georgie travels everywhere. You know, she goes to France, she goes to Italy, she goes to places in Africa. Will she or will you be planning to come to Brazil
in the future? I really hope so. That's one. I've been in most places in the world. I've only been to the very north part of South America. So I've never been to Brazil. My husband's been to Argentina and keeps telling me I have to go there too. So, I really hope so one day, because there's so much I'd love to see in Brazil. So many different environments I'd love to see in Brazil. So, yes, you may look for me in the future. Great. Awesome. Eu falei, como você disse, a George viajou para a França, para a Itália, para lugares na África e tal. Mas então, a George ou você vão passar aqui pelo Brasil em um futuro próximo, né, pós-pandemia. E aí ela falou, eu realmente espero que sim. Eu já fui para vários lugares do mundo. Meu marido já foi para a Argentina, falou que eu tenho que ir. Eu só viajei uma parte mais norte da América Latina. Então, tem vários lugares que eu queria conhecer no Brasil. Então, sim, eu realmente espero poder visitá-los um dia. E a gente está aqui, né, de braços abertos, esperando. And we promise you, we won't just eat brown bread. We're going to have like a feast with a lot of delightful things. So, yeah. Well, I've had Brazilian food. I know good things. Yes. So. Falei, gente, enquanto ela vier, não vai ser só pão integral que a gente vai dar para ela, não. Vai fazer aquela festa, né? Do jeitinho que a gente gosta. E ela, eu já comi comida brasileira, eu sei que tem muita coisa boa. Então, estamos aqui esperando. Yeah. So, thank you so much once more, Rhys, for not only talking to us today, but for writing such an amazing series. And we're just delighted. Thank you so much. Oh. Well, all I can say back to you is the same thing. Thank you. Thank you so much. What a nice hour. I've had a great time. Thank you. Nana, obrigada por ter participado também. Amei. Que bom que Obrigada. deu tudo certo. Thank you, Rhys. Thank you for your time. Thank you for your books. Thank you for writing so much, so many series, so many standalone novels. You're amazing, and we're very proud to publish you here. Oh, thank Obrigada, Frini. Thank you, Nana, very much. Obrigada, Frini. Obrigada a todo mundo. Imagina. Gente, todo mundo aqui feliz da vida de termos a Rhys no nosso catálogo da Arqueiro, muito honrado de tê-la aqui. Ela ficou super feliz com essa hora que a gente conversou. Espero que vocês tenham gostado. Estou vendo aqui pelo chat vários coraçõezinhos, todo mundo feliz. Vamos ler A Espiã da Realeza. Já tem o primeiro livro já disponível com o capítulo do segundo já, tá, gente? Vamos ler, além desse, Natureza Morta, da Louise Penny, e Maisie Dobbs, da Jacqueline Whisper, porque as três são amigas, tá, gente? Então, vamos fazer despeita para as outras, não, vamos ler todas elas. Like, not only read Her Royal Spinus, but also Inspector Gamache from Louise Penny and Maisie Dobbs from Jacqueline Whisper, because you're all friends, so we need to read all of you guys. So. Absolutely, yes. E é isso. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. A gente se vê na próxima live.